Irmãos, irmãs, aí vai, Ezequiel 18. Esse verso é: todo pecador deve morrer. Gente, nesse verso aí, Deus vai dizer ao povo de Israel que ele não vai tolerar pecado dos filhos, mesmo que o pai não seja um pecador. Ele não vai pensar, as pessoas, os judeus têm ideia, gente, se você é filho de um profeta, de uma pessoa que andava com Deus, você pode fazer o que quiser na vida, que os teus pecados não vão ser julgados, porque os teus pais eram bons, ele andava de acordo com Deus. Mas Deus falou aqui, Jesus falou aqui para ele, gente, através de Ezequiel, que isso daí é uma conversa fiada. Ele vai julgar cada um, o pai e o filho, pelos pecados, pelos erros, pelas desobediências que eles fizeram. Não vai usar, ele não julga coletivamente, gente. Deus, salvação é individual, aqui diz salvação individual, para o povo judeu se preparar contra isso no dia de julgamento. Esta palavra de Eué veio para mim nesses termos, falou Ezequiel: que quereis dizer quando citais este antigo adágio no meio do povo de Israel? Os pais comeram as uvas verdes, mas os dentes dos filhos é que ficaram embotados. Está vendo? Então os pais comeram, andavam no caminho de Deus e tiveram as benções, e os filhos, que ele fala, os filhos têm direito a ter o que os pais conseguiram. Mas Deus falou: mas na hora do julgamento isso não vai adiantar de nada. Eu vou julgar se ele e os filhos não andaram bem comigo, serão julgados e vão morrer, gente. O título é esse aqui. O título é esse: todo pecador deve morrer. Gente, todo pecador, judeu ou não judeu, se você andar em pecado, tu vai morrer. E a culpa é sua mesmo. Então, certo como eu vivo, eis que prometo, diz o Senhor, nunca mais se mencionará este dito popular. Nunca mais vão falar isso. Eu quero que tu diga isso para eles, que eles nunca mais vão falar isso, que eu vou julgar eles todos de acordo individualmente, com acordo com seus atos. Todas as vidas são minhas, tanto do pai como do filho, tá vendo? Então não tem essa, gente, é que a pessoa não, todas as vidas de Deus. Então ele vai julgar cada um separado do outro. E aquele que pecar é que deve pagar com a própria vida. Tá vendo? Você peca, você paga, gente. O teu pai pode ser um pastor, um homem que seja salvo. O filho pecou, vai acontecer a mesma coisa. Se o filho não faz o que faz o pai é um bêbado, é um cara mentiroso, e o filho anda direito, ele não está pecando, ele não vai pagar pelos crimes do pai dele, pelos pecados. Se um homem for justo ou proceder com retidão e verdade, não comerá alimento sacrificado, nem frequentará os santuários pagãos erguidos no alto do monte. Tá vendo? Aquele ser humano que não se meter em pecado, em casa de prostíbulo, de prostituição, de farra, boate, gente. Então isso é o santuário de pagão, isso aí, gente. Ele quer dizer isso, são esses lugares. Tampouco levantará os seus olhos em devoção às minhas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. E Israel era cheio de nação de deuses caídos, gente, de anjo caído. O Israel antigo, que foi destruído no tempo de Israel, que estava eles estavam cheios de idolatria, gente. O povo de judeu, gente, eles perderam o total passe, como se diz, acordo de outras nações para andar com Deus. Eles só ficaram o nome, gente. Dos judeus só ficaram o nome. Aí eles viraram pagão, gente. Assim como a gente era pagão de ser cristão, eles viraram pagão. Entendeu? Porque quando tu vira pagão, gente, quando tu não respeita a palavra de Deus bíblica, você rejeita para fazer as coisas, então você vira pagão. E o povo de Deus, o único que não são judeus, são pagãos, gente, são os 144 que Deus, remanescentes, que Deus deixou espalhado pelo mundo, 144 mil. Isso que os povos de Deus, e todo mundo que se então diz de ser judeus, acha que estão salvos porque eles são abençoados.
Eles estão indo para o inferno, assim como o cristão pensa que porque ele veio de uma mãe e o pai era católico, ou sei lá, era o cristão, e ele acredita que Deus existe, eles vão para o céu. Isso é errado. Isso daí, gente, é que você, como um cristão, você tem que abrir os olhos dos cristãos que andam em fantasia, entendeu? Tampouco levantará os seus olhos em devoção às muitas imagens de ídolos espalhadas pela nação de Israel. Este homem íntegro não se seduz a mulheres casadas, tá vendo? Muitos judeus seduziam mulheres casadas, caiu o quê? Fazer bigamia, fazer prostituição, entendeu? Era assim, gente, judeus não valem nada, como que pagão, judeus não valem nada. Tampouco ter relações sexuais com a mulher nos dias de menstruação. Até no dia de menstruação eles faziam relações sexuais, gente, que Deus condena isso. O cristão que faz relação sexual com a mulher tá no período, é um cristão que está ofendendo Deus. Isso daí é coisa de Deus do mundo antigo, gente. Até hoje prevalece, é pecado. O homem justo não oprime a ninguém, antes devolve corretamente o que aceitou como garantia no acordo de empréstimo, tá vendo? Então, o homem que oprime aos outros, o homem justo não pode estar oprimindo os outros. Ele devolve corretamente como garantia de acordo de empréstimo. E aquele homem que é cristão, que é judeu, que segue para Deus, não fez um empréstimo, fez um acordo, tem que pagar, gente. Se você é um cristão que vai à igreja e tudo mais, se você não pagou o empréstimo, gente, você tem que pedir a Deus, gente, isso é um pecado. Entendeu? Porque o diabo vai te cobrar na tua morte. O Lúcifer, ele é esperto, ele vai te cobrar que você deixou a dívida com a outra pessoa e nunca pediu perdão por aquilo. Só pensou que Deus não ia ver e ele podia não deixar de pagar o outro. Foi um acordo que não é um acordo de Deus, mas é um acordo entre ele e outro homem, gente. Então, se ele tem que entregar e pedir perdão a Deus e se ajustar com o cara. Você não pode ficar tentando iludir os outros, pensando que Deus não está vendo isso. Gente, você tem que ficar sério com Deus. Não comete furtos nem roubos, antes divida a sua própria comida com os famintos e veste o que não tem roupa, tá vendo? O político, gente, ou qualquer um, não pode ser só ganhar dinheiro, tu tem que também participar do teu dinheiro com os pobres, gente, não importa que classe seja a sociedade, os pobres, eles têm que ter um alimento, tem que ter, a direita acha que o pobre não, tem que estar sofrendo porque nasceu pobre, isso não existe, gente, isso daí não é político, é político, mas não é de Deus, gente. Não estou falando que o Lula aqui é certo, mas pelo menos o ato dele é mais benevolente que o ato da direita, que acha que você não for bom, você tem que ficar na sarjeta, não tem ajuda nenhuma do governo. Tem que ser, todo mundo faz dinheiro à custa do governo, gente, tanto o rico como o pobre. Não empresta visando lucro, você não pode emprestar visando lucro, nem cobrar juros. Reprime as suas atitudes a fim de não cometer algum erro. Procura julgar com justiça e imparcialidade todas as questões humanas. Toda questão, não é nem é toda questão que tu com outra pessoa que não seja cristão e tudo mais, você tem que ser imparcial, justo. E a gente não se pega sendo imparcial. A gente, a maioria das vezes, é imparcial, injusto. A gente julga as pessoas pelos olhares, pela roupa, por tudo. E não julga pelo acordo com Deus. O justo age de acordo com as minhas leis, tá vendo? E precisa. O justo, o justo só que segue a palavra de Deus, gente. E obedece finalmente os meus mandamentos, tá vendo? Fielmente, obedece fielmente. Este ser humano justo e leal tem direito de viver. O oráculo diz, tá vendo? Aquele, gente, que não está praticando injustiça, está seguindo a palavra de Deus. Espero ter compreendido. Pai Jesus.